Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Fundamentos de Programação 1. Nesta aula nós vamos aprender a utilizar dicionário de listas. Bom, antes de falar sobre esse assunto, eu vou fazer uma recapitulação rápida do que é um dicionário, como é que a gente usa ele, como é que cria, e depois eu vou falar especificamente sobre dicionário de listas. Ok. Então, assim como as listas, dicionários são estruturas de dados que armazenam conjuntos de elementos, diferentemente dos tipos primitivos ou simples, como a gente viu, um int, um float, que armazena apenas um valor. Listas e dicionários podem armazenar vários valores com uma só variável, com um só nome de variável. A diferença fundamental entre dicionários e listas é que os dicionários podem ser acessados por meio de seus índices, não apenas com números inteiros, assim como era feito nas listas. Então, por exemplo, aqui nesse código eu trouxe aqui, eu tenho um exemplo de lista, como a gente já viu, a forma de declaração de uma lista. Então, tem uma variável aqui chamada lista, que contém 4 elementos inteiros. Tá? E para eu acessar algum elemento dessa lista, eu coloco o nome da variável e entre colchetes o índice desse elemento. E esse índice é representado por um número inteiro, que vai de 0 até o tamanho da lista menos 1. Então, eu tenho posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3, numa lista de 4 elementos. Já os dicionários, a forma de declaração deles é diferente. Então, enquanto na lista eu tenho o colchete, no dicionário eu tenho as chaves. Tá? E o dicionário ele é formado por um conjunto de pares ordenados, sendo que o primeiro elemento é uma chave e o segundo elemento é o valor correspondente àquela chave. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dicionário chamado tabela e esse dicionário tem 4 elementos, 4 pares ordenados. O primeiro par aqui formado por uma chave chamada alface e um valor chamado 0,45. Então imagina que esse dicionário aqui pode estar representando, por exemplo, a tabela de preços de um hortifruti. Então eu tenho aqui que o alface custa 45 centavos o pé, a batata R$ 1,20 o quilo, o tomate R$ 2,30 o quilo, o feijão R$ 1,50 e assim sucessivamente. Tá? Bom, a diferença é que para acessar um elemento de um dicionário, eu também tenho que formar o nome desse dicionário, o identificador que representa, abre colchetes, mas ao invés de usar um número inteiro aqui, eu vou utilizar o identificador da chave que eu quero acessar. Então, por exemplo, batata é uma chave que corresponde ao valor 1,2 ou 1,20. Então, se eu quiser saber o valor da batata aqui, eu coloco batata entre aspas dupla. E assim estou acessando diretamente um elemento do dicionário. Ok? Bom, então na aula de hoje a gente vai continuar com essa ideia de dicionários e a gente vai ver que dicionário é uma estrutura bastante robusta, de forma que eu posso ter nesse par ordenado chave-valor não apenas elementos simples, como inteiros, strings, mas eu posso ter também listas. Tá? Então, em Python, nós podemos ter dicionários nos quais as chaves estão associadas a listas, assim aumentando assim, grandemente o poder de uso desse tipo de estrutura. E para definir que um par do dicionário, um par chave-valor do dicionário, corresponde a uma lista, eu tenho que informar, da mesma forma que eu faço com os outros elementos, o identificador, a chave, o nome da chave, 2 pontos, e na hora de informar os valores, eu vou representar como se fosse uma lista mesmo que a gente já aprendeu. Abre colchetes e os valores da lista separados por vírgula. Então, olha aqui um exemplo prático. Eu tenho aqui um dicionário chamado aluno, ele tem 3 chaves, uma chamada nome, outra chamada matrícula e outra chamada notas. A chave nome corresponde a uma string que representa o nome desse aluno. A chave matrícula está associada a um inteiro que corresponde à matrícula desse aluno. E a chave nota está associada a uma lista. Então, veja aqui, uma lista de 4 notas do tipo real. Tá, ok? Então é bem simples, não tem muita novidade. Se você entendeu bem e já aprendeu como que funcionam as listas, aqui não tem muito segredo. Da mesma forma, você abre o colchete e coloca os elementos aqui separados por vírgula. E para acessar um elemento dessa lista, como que eu posso fazer? Então, para acessar um elemento dessa lista, você precisa levar em consideração 2 coisas. Primeiro, a forma de acesso a um elemento de um dicionário, como eu mostrei agora há pouco na recapitulação. E isso vocês já viram numa aula anterior. Mas você também tem que levar em consideração a forma de acesso a uma lista, uma vez que essa chave
que esse valor associado a essa chave não é mais um valor simples, mas é uma lista. Então, acesso a elementos de uma lista vocês também já viram em aulas passadas. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser acessar a primeira nota desse aluno aqui, como é que eu vou fazer? A primeira coisa é acessar, então, a lista de notas desse aluno. Como? Eu uso aqui o identificador do dicionário, alunos, abre colchetes e fecha colchetes, e entre esses colchetes eu tenho notas, que é a chave que representa ou que está associada à minha lista de notas. Bom, uma vez feito isso, se a gente parasse aqui, ó, fizesse um corte bem aqui, eu estaria acessando o quê? Uma lista, né? Nada mais do que uma lista. Então, tendo isso em mente, se eu tivesse parado aqui, nesse ponto aqui, eu teria uma lista, ou na verdade eu tenho uma lista. Como é que faz para eu acessar um elemento de uma lista? Abre o colchete e fecha o colchete, e entre o colchete eu tenho o índice do elemento que eu quero acessar. Então, agora, a partir daqui, você pode interpretar isso como uma lista como outra qualquer. Então, se eu quero o primeiro elemento dessa lista, eu tenho que colocar o índice 0. Então, veja que aqui agora o tipo de acesso é diferente, tá ok? Então, aqui eu estou acessando o primeiro elemento da lista notas que está associada ao dicionário aluno. Tá? Bom, e o legal é que por se tratar de uma lista, você pode aplicar qualquer tipo de comando ou função específico de listas. Por exemplo, nós já vimos nas aulas de lista como usar o len para saber o tamanho de uma lista, o append para inserir um elemento no fim de uma lista, o for para poder iterar, percorrer uma lista, e o list, que é quando eu uso, é uma função que eu uso para converter uma série de valores, uma sequência de valores numa lista. Tá ok? Então, olha aqui. Por exemplo, olhando para aquele nosso dicionário aluno, né? Lembrando dele aqui, o que eu posso fazer? Por exemplo, se eu quiser saber quantas notas foram atribuídas ao aluno, eu posso usar a função len, né? E passar para essa função len, aluno, abre colchete, notas, ou seja, eu estou passando a lista de notas para essa função aqui. Então, ele vai me dar a quantidade de notas que esse aluno tem. Se eu quisesse adicionar uma nota ao fim dessa lista, simplesmente faria aluno, abre colchete, notas, ou seja, estou acessando a lista de notas desse aluno, ponto, append 60, ou seja, insira no final dessa lista de notas o valor 60. Tá? E aqui eu só fiz um len de novo, para depois você poder testar em casa, que aqui vai ser o valor, inicialmente ele vai imprimir o valor 4, né, porque eu tenho 4 elementos na lista, depois do append ele vai imprimir o valor 5, para mostrar que realmente ele inseriu mais um elemento naquela lista. Bom, para tentar tornar mais claro, ilustrar isso que eu acabei de explicar, eu trouxe aqui um exemplo. Tá? O exemplo pede o seguinte: crie um dicionário capaz de armazenar o nome e uma lista de notas de um aluno, lidos a partir do teclado. Então, é diferente do que eu mostrei agora, porque o que eu mostrei anteriormente, a lista, o nome do aluno e a lista de notas já estava preenchido, né? Já é um valor fixo. Aqui eu quero que você leia isso do teclado, né? do arquivo, e atribua a um dicionário. Tá? Então, a entrada vai ser assim, ó, na primeira linha o nome desse aluno e na segunda linha a sua lista de notas, tá? Separado aqui por espaço. Ele não te dá a informação de quantas notas existem nessa lista, né? Ele só fala que é uma lista de notas. Então, imagina aqui que o professor tem uma disciplina, pode dar 3 avaliações, outro 2, outro 5, outro 10, né? Varia muito. Então, ele está falando que você vai entrar com o nome do aluno e a sua lista de notas. Posteriormente, você vai imprimir um relatório contendo as seguintes informações: o nome do aluno, a sua média final com base nas suas notas e a sua situação, né, se ele está aprovado ou reprovado. Para dizer se ele está aprovado ou reprovado, você considera que a média tem que ser maior ou igual a 60 para aprovação. E a saída ela tem que ser dessa forma aqui: primeiro o nome do aluno, depois a sua média e, por fim, a situação dele. No caso aqui, ele está reprovado porque ele obteve média menor do que 60 pontos. Bom, como é que fica essa solução no Python? Inicialmente aqui eu criei um dicionário chamado aluno. Veja que esse dicionário está vazio. Na aula de dicionário, vocês viram com a professora Paula que quando eu atribuo algum valor a uma chave de um dicionário, duas coisas podem acontecer. Se essa chave já existir, ele vai substituir o valor correspondente àquela chave pelo novo valor que você está atribuindo. Se aquela chave não existir, o Python automaticamente insere aquela chave no dicionário, ele inclui, ele cria aquela chave no dicionário. Então veja, se eu tenho aqui um dicionário vazio, quando eu fizer isso aqui, ó, aluno,
e aqui entre colchetes nome, ou seja, eu estou acessando a chave nome desse aluno e atribuindo a ela o valor que eu vou ler do teclado, o que vai acontecer? Isso não vai gerar erro, certo? Por que não vai gerar erro? Porque se ele não encontrar essa chave aqui, ele cria. Então, na verdade, ele vai criar a chave nome, tá, para mim com o valor que eu inseri aqui do teclado. Na terceira linha aqui, o que ele está fazendo é bem parecido com o anterior. Então, ele não existe a chave notas, portanto, ele vai criar a chave notas. A única diferença aqui é que eu estou usando a função list para ele converter toda aquela linha de valores que eu inseri, né, de números reais, numa lista de números reais e atribuir a chave notas desse dicionário. Então, a função list a gente já viu, eu mostrei para vocês na aula sobre lista. Se você tiver alguma dúvida, dá uma consultada lá na videoaula sobre lista. Tá? Bom, a partir de aqui eu já tenho um dicionário prontinho, com todas as informações ali. Tá? Então, o que eu vou fazer agora são os cálculos para imprimir o relatório. Então, inicialmente aqui estou declarando uma variável chamada soma, que começa valendo 0. Estou declarando aqui uma variável chamada quantidade de notas. Essa quantidade de notas corresponde à quantidade de elementos da lista notas daquele dicionário. Então, veja que eu não tinha informação de quantas notas. O usuário pode passar 1, 2, 3 ou 100 notas. Né? Então, eu estou usando a função len aqui para descobrir quantas notas foram inseridas naquele registro. Tá? Lembrando que alunos, notas, né, com a chave notas, é a lista de notas do aluno. Depois eu estou usando a função for, que eu também já apresentei para vocês na aula sobre listas, para percorrer a lista de notas do aluno. Então, essa informação aqui, alunos, abre colchete notas, é para eu acessar a lista de notas que foi atribuída a essa chave aqui. Tá? Então, o for aqui, ele vai iterar sobre essa lista. A cada iteração, n aqui, ó, essa variável n vai receber uma nota diferente. Então, aqui dentro do for, eu estou simplesmente acumulando esses valores, né? Lembram da aula de acumuladores? Eu estou acumulando os valores dessa lista na variável soma. E aqui fora do for, então, eu já percorri todo o for, já acumulei todas as notas. Fora do for, eu então calculo a média de notas dos alunos. Como? Dividindo o valor dessa variável soma pela quantidade de notas que eu já li aqui na linha 6, né? Que na verdade eu já descobri aqui na linha 6 por meio da função len. Calculada a média, então agora basta imprimir o resultado. Tá? Imprimir o nome é muito tranquilo. Basta você fazer um print, pedindo para ele imprimir o valor atribuído à chave nome do dicionário aluno, sem muito problema. Tá? Imprimir a média também não é difícil, porque a gente já calculou aqui na linha 9 a média das notas do aluno, então basta colocar print média. Já com relação à situação do aluno, aprovado ou não, eu tenho aqui que fazer um if, né, um comando condicional, para descobrir se essa nota é maior ou igual a 60 ou não. Se a média for maior ou igual a 60, então eu vou imprimir aprovado. Caso contrário, eu vou imprimir reprovado. Tá, ok? Então aqui, ó, considerando aquela entrada que eu mostrei lá no exercício, essa daqui, José das Couves, as notas 60, 55.8, 30, 66 e 70.5, a saída esperada tem que ser José das Couves, 55.46 e reprovado. É exatamente o que saiu aqui no meu programa, né? Então a saída está conforme o esperado. Bom, gente, essa foi então a aula sobre dicionário de listas. Qualquer dúvida, use o fórum da disciplina para postar lá as suas dúvidas. Então, até a próxima aula.